Hipócritas religiosos. Esse é o tema do devocional hoje. Vamos falar sobre a religiosidade e como isso, sem Deus, ela é desastrosa. Vamos começar usando o exemplo de Paulo, que ele temia o perigo de estar entre esse tipo de gente. Por quê? Gente, era os fariseus que mais perseguiam Paulo, mais queriam prender e até mesmo tentaram matar ele. Então olha só aqui um exemplo claro e simples de como a religiosidade deles não permitiram que eles conhecessem o verdadeiro evangelho. Também foram os mesmos fariseus, a mesma religião que matou Cristo, que matou e levou ele para a cruz. Mais uma vez um exemplo de uma religião, de uma religiosidade que foi desastrosa. Então eu acredito, gente, que hoje o devocional ele foca bastante sobre isso, sobre como nós devemos buscar tão somente a Deus, que sem a ajuda do Espírito a gente não consegue alcançar nada. A religião muitas vezes ela barra e é usada pelo diabo para destruir vidas. Vemos tantas pessoas hoje em dia saindo da igreja, tantas pessoas se decepcionando com os pastores por causa do quê? Da religiosidade. Por causa que elas colocaram a confiança neles e eles traíram isso nela. Eles decepcionaram ela. Então olha só o que o diabo vem usando. Vem usando a própria religião contra as pessoas. Vem usando a religião contra Deus. Fazendo com que essas pessoas olhem para Cristo, olhem para o Evangelho e não queiram seguir por causa das pessoas. Então aqui, gente, são exemplos de como nós devemos buscar a Deus. De como muitas vezes as pessoas fazem algo em nome da religião, sendo que não tem Deus em nada. Sendo que elas estão fazendo isso só por fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque como eu disse, hoje em dia no mundo com tantas culturas, com tantas pessoas, com tantos tipos de raça, de pessoas, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se torne pessoas religiosas. Porque como eu disse, a religião, os religiosos mataram Cristo. Por simplesmente não compreender e entender o Evangelho. Porque o Evangelho ele é pesado demais para eles. O Evangelho é duro. Sendo que não. Quando se tem o Espírito Santo, o Evangelho se torna o caminho da verdade. O Evangelho se torna algo único na vida de quem acredita. Então aqui Paulo está mostrando que ele temia estar no meio desse tipo de gente. Por quê? Porque eles são um dos maiores inimigos do verdadeiro Evangelho. Eles são um dos maiores rivais de Cristo. Sendo que eles pregam o quê? Pregam aquilo que eles querem. Pregam aquilo que faz bem, aquilo que é confortável. Então, gente, vamos tomar cuidado e prestar atenção nisso. Temos sido pessoas religiosas, temos sido hipócritas religiosos, temos barrado pessoas, temos decepcionado pessoas com as nossas atitudes. Vamos tomar muito cuidado com isso, porque se a gente desrefletir a glória de Cristo e a gente não está realmente refletindo isso lá na frente vai ser cobrado das nossas mãos. Eu acho interessante que aqui o autor ele coloca o exemplo de como a religião até mesmo causou tantas guerras, causou tantos conflitos, causou tanto ódio, disseminou isso. A gente vê o exemplo lá em Israel, o povo do Hamas dizendo que está matando em nome de Allah, sendo que não estão matando nada. Sendo que eu vi um documentário falando sobre isso, que é muito bom, falando sobre como eles tem uma visão cega disso, como eles matam pessoa, como eles fazem aquelas atrocidades em nome de um Deus que não prega isso. Tanto é que tem uma entrevista que ele pergunta, para ele, fala assim, tá, mas se você diz servir a Allah e Allah diz que você não pode matar a pessoa, por que você faz isso? Aí a pessoa fica sem resposta. O que é isso? Religiosidade. Uma religião cega, uma religião que não é verdadeira, que fazem o que eles fazem com que eles façam aquilo sem nem entender, sem nem saber. Então vamos tomar cuidado. Olha só o perigo disso. Olha só o perigo de você se deixar levar por algo que você não conhece, por algo que você não vive. Gente, aqui Paulo está mostrando claro que ele temia o perigo de estar entre eles. Vamos realmente parar e pensar o que nós temos feito, o que nós temos mostrado para as outras pessoas. Não vamos viver na religiosidade, vamos viver para Deus. Porque, gente, olha só, vamos ver o cristianismo, Tem tantas denominações, evangélico, cristão, católico. Se o Cristo é o mesmo, se a Bíblia é a mesma, por que se tem diferentes religiões? Por que diferentes interpretações de uma mesma palavra? Sinceramente, eu também não sei. Porque, como eu disse, se o Cristo é o mesmo, a palavra e a Bíblia é única, é o mesmo Espírito, para que tanta denominação?
Fiquem aí com a pergunta e sempre, gente, lembrando que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos refletir o amor dele. Precisamos ser como Paulo, que em tudo mostrou o verdadeiro evangelho. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.